Começa o programa com a reunião, né, com reitores, quando Lula fez críticas a Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro. Aliás, eu vi nas redes sociais, né, uma selfie da nossa reitora, que é a Marcélia, reitora do estado de Rondônia, com o presidente Lula, né? Ela sorrindo, feliz da vida, ela fez uma selfie e participou, né, desse evento. E é claro, tudo bem, fez a tietagem dela, né, é um direito que lhe assiste, mas ela representou, esteve lá representando o nosso estado, o nosso querido estado de Rondônia. Vai lá, pode rodar aí, diretor. Este país teve muita gente que começou a negar a política. E na hora que você nega a política, acontece o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump. Acontece o que aconteceu no Brasil com o Coisa, que eu não quero falar o nome dele. Acontece o que aconteceu na Hungria. Acontece o que aconteceu na Itália. E acontece no mundo inteiro o surgimento de uma extrema-direita fanática, raivosa, que odeia tudo aquilo que não combina com o que eles pensam. E é um novo monstro que nós temos que enfrentar e derrotar. Embora derrotamos o Bolsonaro, nós temos que derrotar o ódio. Nós temos que derrotar a mentira. Nós temos que derrotar o fake news. Nós temos que derrotar os fanáticos. Porque essa sociedade, ela tem que voltar a ser civilizada. Muito bem. Está aí a manifestação do presidente Lula se referindo para aquilo que ele entende, né? De ódio, de mentira, de revolta, de raiva, de ira, de cólera, como queira, né? Começamos com o nosso convidado de hoje, Chico Holanda. Boa noite, Chico. Prazer tê-lo conosco aqui no programa. Fica à vontade para o seu comentário sobre esse tema. Boa noite a toda a bancada, ao senhor, à senhora que está nos acompanhando nesse momento, que vai nos assistir amanhã ou nas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui, né, nesse programa de audiência, desse horário. Bem, dizer o quê, né? Eu sempre disse que o maior mentiroso desse país é o Lula. Ele fala em mentira. Aí vem falar que o ódio. Como? Se ele já está levando ódio aí, quando ele fala dessa maneira como está. Ou seja, ele, como eu já disse em outro programa, que era a pessoa para vir pacificar, para vir tentar fazer que esse país voltasse o que era antes. Ou seja, um povo não tão dividido como está agora, mas, pelo contrário, esse presidente, ele continua na mesma retórica. Eles e nós e eles. Ou seja, quando ele esquece que ele ganhou por pouco mais de 2 milhões de votos. Ou seja, esse país está dividido. E quando ele fala que vai acabar, ele quer acabar com mais de 50 milhões de eleitores que não votaram nele, votaram no Bolsonaro, isso é meio difícil, presidente. Assim, o senhor não vai conseguir pacificar esse país. Assim, o senhor vai ter 4 anos de governo sempre apagando fogo. Não espere que vai ter moleza da direita, não. Porque o senhor, que é o primeiro a levar ódio para a sociedade, o primeiro a levar mentira para a sociedade e depois querer exigir tudo isso, então é isso que nós precisamos analisar. Precisa alguém chegar ao presidente e dizer para ele que ele já ganhou a eleição, descer do palanque. Ele tem que governar esse país e precisa começar a cumprir com o que ele prometeu lá atrás, na campanha dele. Ou eu não vi ele prometendo na campanha ódio e nem perseguição. E agora é isso que quer fazer? Muito bem. Aí, opinião do nosso querido Chico Holanda. Zezinho Santos, boa noite. Seu comentário sobre a fala do teu presidente, do presidente do Brasil, Luiz Inácio. Boa noite a todos, boa noite aos nossos colegas debatedores e a nossa audiência, nossos internautas que estão todos os dias conosco. E nós estamos aqui para fazer esse debate para você. Mas está aí, palanque. Lula não desceu do palanque. O tempo todo no palanque. E, na verdade, eu sei que a imprensa está dando uma quarentena para ele, mas a imprensa precisa fazer jornalismo.
A imprensa não está fazendo jornalismo. O debate precisa ser feito, ele precisa agora falar que nós temos que derrotar a mentira e o ódio. Pelo amor de Deus. Quando você fala disso, quando você... até o tom que ele fala da paz é um tom agressivo, não é um tom conciliador, pacificador. Então, chegou a hora, tudo bem que ele ganhou de presente aí o 8 de janeiro, e com isso ele vem, quer dizer, pacificar é ir ao contra-ataque? Não é. Então, eu sei que o que nós esperamos é Lula governar e pacificar para aqueles que não é da extrema-direita, daqueles que não foi lá quebrar os 3 poderes. Tem muitos aí, pessoas que votaram em Bolsonaro, que não está nem aí para essa pauta de polarização, que quer que as pautas do Brasil avancem. Mas e aí? A gente vai viver nesse Brasil o tempo todo? É a mesma agressão, é a mesma... Pelo amor de Deus, eu sei que quando a gente passa por um processo de cadeia, muda. A gente muda. E eu sei que ele não voltou a mesma coisa. Nunca é mais o mesmo, Cícero. Ele passou por um processo, ele foi preso. Então ele mudou. Mudou. Então o que nós esperamos é que Lula mude e baixe o tom. Porque não dá para a gente o tempo todo ver essa agressão. Tudo bem que queria que ele dissesse, Zezinho, meus queridos amigos arruaceiros, bagunceiros, vândalos, mas, por favor, gostaríamos que mudassem, mais ou menos nessa linha aí, paz e amor? O Cícero, ele estava hoje falando... Não, ele estava falando, Cícero, para reitores de universidades. Ele não precisa estar capitalizando isso politicamente, entendeu? Jornalista, na verdade, nesse momento, eles têm que descer da militância. Sim, mas ele está falando... Jornalista tem que ter compromisso. Falando para reitores, mas o mundo está acompanhando ele. Então você está aplaudindo? Eu sei. Não estou aplaudindo. Não, você está aplaudindo? Não, tudo bem. Não estou aplaudindo. Não, então... O que eu vejo é que nós não podemos mais. Ele tem que governar o Brasil. Ele tem que descer no palanque. Que é isso? Aí ficar fazendo críticas o tempo, tudo bem que esse antagonismo a Bolsonaro, ele vai o tempo todo alimentando o tempo todo. Até quando? Até quando nós vamos ver esse tipo de polarização, esse tipo de crítica? Nós precisamos de governabilidade, nós precisamos avançar as pautas. Então, esse discurso, ele jorra mais ódio e divide mais o Brasil. Muito bem. Arnaldo Lourenço, boa noite, sua vez. Boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Zezinho, boa noite, professor Alexandre Porto, boa noite, Chico Holanda, boa noite, técnica. Eu penso o seguinte, hoje é dia 19, né? Nós ainda estamos nos resquícios do final de uma eleição. E é natural que o vencedor... Qual final de eleição, Arnaldo? Resquício do quê? No final de eleição... Vamos para 90 dias, Buiu. A eleição terminou lá em outubro, Buiu. Mas tudo bem, mas a posse foi agora, dia 1º. Não, mas a eleição foi em outubro. Nós estamos há 18 dias e eu falei de resquícios. Não, a eleição já passou, é governo. Vocês... Governar. Cícero, isso aí o Zezinho está certo. O senhor que entende de português, o senhor sabe qual o significado e o sinônimo da palavra resquícios. Não sabe? Fragmentos, pedaços, essas coisas. Então, quer dizer, nós estamos vivendo ainda os pedaços de uma eleição e, literalmente, de coisas que foram despedaçadas lá em Brasília há apenas 10 dias que se passaram. Então, é natural, e eu concordo aqui com a fala do Chico Holanda, e concordo com a fala do Zezinho, que não necessariamente o presidente hoje precisa estar falando para a plateia das agruras
e do sentimento que ele teve, e muito menos daquilo que ele poderá fazer em cima desses que o contrapõem. O silêncio, às vezes, é a melhor resposta. E eu acho também o seguinte, todo político inteligente, teve uma vez eu falei para o doutor Hildo, na época difícil, que chamavam ele de Hildo Buracão e tudo mais, eu falava para ele, não vá para o confronto, deixe alguém ir pelo senhor. Então, e a minha, outra, porque se tem alguém que tem que levar pancada, é o assessor, o titular não. Então, o que está faltando para o Lula, e parece que o Flávio Dino, que foi escalado para isso, tá, é um cara para poder levar as bordoadas no lugar dele. Mas se ele se afronta, se ele vem direto para o fronte, é lógico que a paulada vai pegar em quem está na frente. Então, nesse ponto, eu sou obrigado a concordar com o Zezinho, sou obrigado a concordar com o Chico Orlando. Não tem necessidade do velho Lula, com a experiência que ele tem, vir, certo? Continuar ateando fogo, batendo e tudo mais, porque é lógico que ele está com um chicote na mão, mas ele pode transferir esse chicote para outro e ficar do lado só sorrindo. Sabe? Nesse ponto ele está errado. Eu concordo com o Chico, concordo com o Zezinho, meus amigos petistas aí, ó, leva esse recado para ele. Leva esse recado para ele. Muito bem. O meu ilustre Arnaldo, você sabia que migalhas e restos são sinônimos de fragmentos também? Sim. Ah, então tá bom. Meu ilustre Alexandre Porto, boa noite, seja bem-vindo ao programa. E aí, essa fala do senhor presidente da República? Bom, primeiramente, boa noite a você que está nos vendo aí na sua casa, pela internet, mundo afora. Ao Zezinho, hoje está uma configuração nova aqui, normalmente eram duas pessoas da esquerda de um lado e duas direitas, hoje está invertido, tá? O Zezinho de esquerda, eu sou mais da direita aqui lado a lado. Depois o nosso moderador aqui que virou esquerdista. O Arnaldo de esquerda e o Chico Orlando de direita. É bom mudar eu mesmo, virei, né? isso é no seu entendimento, né? Que fique bem Queria claro. falar, pois é. Isso é o entendimento que o senhor tem de que eu virei esquerdista. É o direito dele falar, e eu também nunca fui esquerda. E com relação ao Lula, para mim, nada surpreende. Porque o Lula, a gente tem que olhar a história. O Lula, quando teve o primeiro mandato, veio aquele discurso Lula, paz e amor. E a gente sabe o resultado que foi, escândalo, roubalheira para tudo quanto é canto. Agora já vem raivoso. A eleição terminou, ele foi diplomado, deveria governar. Não começou ainda, né? Se nós pegarmos os 19 dias do governo Lula, eu não me recordo de uma medida positiva que tenha afetado a população. Só tem vindo, né, reajuste para Supremo, salário mínimo não mudou nada, o que estava lá, uma coisa pode alterar, outra coisa não pode, quando a gente sabe que do jeito que... E aí eu tenho que reconhecer que é um ótimo articulador, né? Qualquer coisa que ele quiser aprovar, eu tenho certeza que vai... A aprovação do Bolsa Congresso. Família não conta nada, né, professor? Oi? A aprovação da continuidade do Bolsa Família. Ué, os 140 bilhões mais os teto de gastos. Pois é, Por que você não fala isso? Ele quis mais os 150 reais para criança 140 até 6 para anos. desculpa teto de gasto. Não, Aí, mais por outro lado, 150 aprovou o reais reajuste pra de cada 18% criança. TSE. Ah, não, Desculpa, tô falando que STF. Isso não conta, né? Ué, não, claro que conta. Ah, então Por que não fala reajuste do Congresso? Hã? Ué, o que tem? Isso é os dois mas prometeram. você- Por que para uma coisa tem dinheiro, para outra não tem? É prioridade. Professor, eu gostaria que todo mundo ganhasse bem. Eu Tira também, essa ideia eu de também. que as pessoas Eu têm que também. ganhar mal. Quanto mais se ninguém ganha, está o dizendo que ganha pessoal... mal. Menos Agora vamos corrupção priorizar. existe. Dar o reajuste para quem já tem mordomia, tem uma série de coisas que faz pouco ou quase nada, e para os que realmente fazem. Por que Isso não é o tem o senhor- reajuste para todos os servidores federais? Por que não deram na mesma escala? Ele falou isso ontem. Não, por que não Os deram? servidores federais têm 7 anos que estão sem Não, mas reajuste. peraí, por que não deram? Ah, calma. Por que deu para o STF? Em 18 dias? Ué, mas em 18 dias deu para o STF. Calma. Então é prioridade. Então ele está precisando começar a governar. Isso aí, o outro que perdeu, faria também. Vai estar tranquilo. Né? Aí tirou o ministro da Economia com PhD, com doutorado, colocou um lá que tem 2 horas e meia de experiência em economia. Então vamos ver, eu torço para que dê certo. Nesse momento não acredito. Espero ter que mudar de ideia, de opinião, e se mudar, com certeza, vou reconhecer. Mas não me surpreende nada o discurso. É um discurso do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Falo uma coisa, na prática faz outra.